Olá, trader! Olá, amigo e amiga investidor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo no nosso curso gratuito de opções, o curso básico de opções. Se você ainda não assistiu os módulos anteriores, acesse a playlist do canal do curso sobre opções e acompanhe. Nós temos um módulo introdutório dos conceitos e definições, temos o segundo módulo do Black-Scholes, precificação, modelo de preço teórico, e agora vamos adentrar a parte operacional básica. Apresentaremos algumas estratégias básicas para que você possa construir uma base e passar a um nível adiante com operações mais estruturadas, operações mais complexas e conseguir desenvolver o entendimento delas. Então, no módulo de hoje, estaremos falando basicamente de operações como compra de call, compra de put, venda de call, venda de put, como é que é o funcionamento delas e como é que essas operações se comportam tanto ao longo do tempo como as variáveis gregas que vimos no módulo anterior que afetam diretamente essas operações. Então vamos começar a princípio falando da operação de compra de call. Comprar uma call consiste em comprar uma opção de compra. Você paga um prêmio pela opção. O comprador ele espera que a ação suba muito, de forma que a opção também se valorize rapidamente. A questão dela se valorizar rapidamente vai depender muito do moneyness da opção. Então, como vimos anteriormente, podemos ter um número alto para o valor de delta ou um número baixo para esse valor de delta referente à valorização da opção. O comprador ele possui até o dia do vencimento para pedir exercício da opção, ou seja, exigir o seu direito de comprar um ativo pelo preço determinado na data determinada. Detalhe que a maior parte das opções de compra são do tipo americana. Existem algumas opções de compra que são do tipo europeia, né? Mas em sua maior parte essas opções elas são americanas, né? Vamos aqui dar um exemplo de uma compra de call. Então, no exemplo a seguir, eu tenho a compra da Petri K16, ativo que tem valor de strike em R$16 para o vencimento no dia 21 de novembro, prêmio pago por ela de 74 centavos. Observamos aqui algumas variáveis importantes, né? Delta de 0,59, ou seja, se o ativo subir R$1, a opção ela sobe 59 centavos, aproximadamente 60 centavos. Aqui a gente tem o valor de gama, que é a aceleração do delta. Temos o valor de vega em 0,0175, ou seja, para cada ponto percentual de aumento na volatilidade do ativo, a gente tem valorização de 1 centavo ou perda de 1 centavo na perda de volatilidade do ativo, e θ de 0,01, ou seja, desvalorização de 1 centavo na medida em que o tempo passa. Então, essas são as características. O comprador dessa opção ele vai ter até o dia do vencimento para acreditar que a Petrobras, no caso, ela vai subir. O valor de strike dela é R$16, ou seja, o comprador ele acredita que a ação ela vai estar acima dos R$16. Como ela está sendo paga no valor de 74 centavos, a ação ela terá que estar pelo menos a R$16,74. No caso dele pedir o exercício da opção, ele tem o direito de comprar a Petrobras a R$16, porém ele pagou 74 centavos por esse direito, então R$16,74 seria o seu ponto de break-even, né? O gráfico de payoff da estratégia é denotado da seguinte maneira: prejuízo máximo se o ativo ficar abaixo dos R$16, ou seja, a opção vira pó, e o comprador ele perde todos esses 74 centavos, e ganho máximo ilimitado, ponto de break-even, os R$16,74. Detalhe para a linha azul, que ela é referente ao valor extrínseco da opção, ou seja, quanto mais próximo do vencimento, maior a perda de valor extrínseco da opção, e essa linha azul tende a colar na linha vermelha. Então, é natural
que ela vai perdendo gordura e, claro, o comprador dessa opção que pagou um certo valor de valor extrínseco, com o passar do tempo, tem a perda de fato deste valor extrínseco. A próxima estratégia é a compra de put. Na compra de put, o comprador ele compra uma opção de venda, ou seja, uma put. Ele vai pagar também um prêmio por essa opção. Ele espera que a ação caia muito, de forma que a opção ela se valorize rapidamente, de forma inversamente proporcional, ou seja, se o ativo sobe, a opção cai, o ativo cai, a opção sobe. Isso porque o direito de venda é preferível ao vendedor quanto mais caro estiver o valor de strike para o seu exercício em comparação com o spot. O comprador ele só pode pedir exercício no dia do vencimento. As opções de venda, as puts, elas são do tipo europeias, ou seja, essa exigência de exercício só pode ser feita no dia do vencimento. Então, a título de exemplo, se o comprador da opção ele compra a Petri W16, que tem strike de R$16, para o dia 21 de novembro, este investidor, este comprador, ele tem o direito de vender a Petrobras a R$16. Ou seja, só é vantajosa essa opção se o ativo no dia do vencimento ele estiver abaixo dos R$16. Se o ativo estiver abaixo dos R$16, ele poderá exercer o seu direito de vender a ação a 16. Para isso, ele está pagando um prêmio de 37 centavos. Então, por exemplo, se o investidor ele tem Petrobras em carteira a R$16 e quer proteger a sua operação, quer proteger a sua ação contra uma eventual queda, ele pagaria um seguro de 37 centavos para ter o direito de vender a ação a R$16. Se a ação cair, o seu lucro é limitado, claro, até os R$0 da ação. Ele ganharia, neste caso, R$16 menos 0,37, que 37 centavos foi o valor pago por esse direito. Denotamos que nesta operação a opção ela tem delta negativo, ou seja, se a ação subir R$1, a opção perde 39 centavos. Se a ação cair R$1, a opção ganha 39 centavos. Gama é positivo, normal, se refere à aceleração do delta. Vega também é positivo, próximo a 1 centavo, arredondando, temos 2 centavos de Vega. Theta, também próximo a 1 centavo, com a desvalorização pelo passar do tempo. Se no dia do vencimento a ação estiver acima dos R$16, a opção viraria pó e todo o valor investido de 37 centavos seria perdido. O ponto de break-even para essa operação seria se a ação estivesse abaixo dos R$16 no dia do vencimento, contudo foi pago um valor de 37 centavos, ou seja, 15,63 é o valor que de fato zeraria o risco, zeraria o prejuízo dessa operação. A próxima operação é a venda de call. Então a venda de call consiste em vender uma opção de compra, recebendo seu respectivo prêmio. Então você não vai desembolsar para efetivar essa operação, na verdade você vai receber um montante financeiro. O vendedor ele espera que a ação caia muito, de forma que a opção se desvalorize, ele possa recomprar a opção mais barata ou até mesmo não ser exercido. E aí sim ele ganharia todo o prêmio da operação. Da mesma forma, o vendedor ele possui até o dia do vencimento para ser exercido na opção. Denote a diferença que o vendedor ele tem obrigação de vender a ação, pois ele está vendido na opção de compra, ou seja, ele está garantindo para alguém o direito de comprar essa ação, então ele tem a obrigação de vender. Então ele tem normalmente até o dia do vencimento para ser exercido, para cumprir o seu dever de venda do ativo subjacente, no preço de strike, no prazo determinado. No exemplo a seguir, utilizando a mesma Petri K16, a call com strike em R$16, o vendedor ele recebe um prêmio de 71 centavos. Denote que se o ativo se mantiver até o dia do vencimento abaixo dos R$16, ele ganharia todo o valor de 71 centavos. Porque o comprador da opção ele não iria querer comprar R$16 com ativo abaixo disso, o ativo mais barato. Então
ele embolsaria todo esse valor de 71 centavos, que é o seu ganho máximo na operação. Denote aqui também que delta, nesse caso, é negativo. Se a ação sobe, a opção desvaloriza, e se a ação desvaloriza, a opção sobe. Gama, nesse caso, também é negativo, pois ele é proporcional a delta. Vega também é negativo, contudo, θ positivo a favor da operação, a favor do vendedor. Então, este é o gráfico de payoff, com ganho máximo de 71 centavos, que foi a venda da opção, e prejuízo ilimitado, pois se o ativo não parar de subir, ele vai ter que vender o ativo a R$16. Então, se no dia do vencimento a Petrobras estiver R$20, ele terá que comprar a Petrobras a R$20 a mercado e vender a 16 para cumprir com a sua obrigação. Porém, ele estará protegido basicamente até os R$16,71, pois ele teria de comprar a 16,71 e vender a R$16, perdendo 71 centavos na operação. Contudo, 71 centavos foi o preço que ele pagou no ato da montagem da operação. O próximo exemplo é a venda de put. Na venda de put, consiste em você vender uma opção de venda, recebendo também um prêmio por isso. Neste caso, o vendedor ele espera que a ação suba muito, de forma que a opção ela se desvalorize rapidamente, de forma inversamente proporcional, ele possa ou recomprar mais barato, ou até mesmo não ser exercido, ganhando assim todo o prêmio da opção. Então, o vendedor ele só pode ser exercido no dia do vencimento. Detalhe também aqui está que ele é exercido. O vendedor sempre tem que cumprir com uma obrigação. Ele vai ter que cumprir o seu dever de compra da ação, pois ele está garantindo o direito de venda para alguém no preço de strike determinado, na data de vencimento determinada. No exemplo a seguir, utilizaremos a mesma opção, a mesma put, a PetriW16, com o strike em R$16. Neste caso, o vendedor ele ganha 36 centavos no ato da montagem da operação. Destaque que nesse caso delta é positivo, ou seja, se a ação sobe, a opção sobe também. Se a ação cai, a opção também cai. E o gama é negativo, ou seja, em um determinado momento, o delta ele ficará zerado. Vega negativo e θ positivo. Este é o gráfico de payoff da operação. Ele me sugere que se no dia do vencimento a ação estiver acima de R$16, a opção não terá exercício. Então, o ativo ficando acima de R$16 é lucrativo, é onde está no ponto de lucro máximo da operação. O destaque aqui está para o ponto de break-even. Abaixo dos R$16, o vendedor ele será exercido. Contanto, o ponto de break-even está nos 15,63, o ponto que sugere em que ele teria que comprar o ativo a R$16 e venderia a 15,63. Contudo, ele recebeu 36 centavos no ato de montagem da operação. Observe também aqui que seu prejuízo, aqui no caso, não seria limitado, porque o máximo de queda da ação é R$0, ou seja, o prejuízo está limitado em R$15,63 também. Denote que tanto a venda de call como a venda de put, eles trazem ao investidor um risco ilimitado. No caso da venda da put, você está limitado à queda do ativo. Se você tiver o dinheiro em conta ou em margem para a compra do ativo no preço que você se propôs a comprar a ação, você pode efetivar a operação. Tudo nas vendas de call a descoberto, a maioria das corretoras elas não permitem que seja feito esse tipo de operação, pois o risco é de fato limitado, já que o ativo não teria um limite para subir. Então, esse tipo de operação ele pode ser travado com uma compra de ação e feita a venda da opção, no que no caso é uma operação de lançamento coberto. Então o lançamento coberto ele consiste em vender uma opção de compra possuindo em carteira o ativo subjacente. Então o risco de vender uma opção a seco, como comentamos, é do mercado subir muito, e a presença da ação do ativo ele anula esse risco. A operação
ela é utilizada como forma de remunerar a carteira ou proteger a carteira contra uma possível queda do mercado sem você ter que desembolsar capital, como no caso da compra da put, exigindo apenas uma margem operacional. Observe que, estruturando a mesma operação, comprando a Petrobras a 16,26 e vendendo a Petricar 16 a 0,71, se o ativo subir, ele será exercido se o ativo estiver acima dos R$16 na data de vencimento, tendo obrigação de vender o ativo a R$16. Contudo, ele comprou a 16,26. Então, se ele comprou a 16,26 e terá de vender a R$16, perderia nessa operação 26 centavos. Contudo, ele recebeu 71 centavos para montar a operação. Ou seja, seu ganho máximo possível é de 45 centavos. E se o mercado cair abaixo dos R$16, ele não sofrerá o exercício da opção. Contudo, o preço médio de compra da sua ação ficou em 16,26 que ele pagou por ela, menos os 0,71 centavos que recebeu pela opção, ou seja, até os 15,55 ele está protegido nesta operação de lançamento coberto. Abaixo dos 15,55, aí ele começa a ter prejuízo na operação. E desta forma é possível fazer a venda da opção e é utilizada tanto para remuneração de carteira com lançamentos de opções mais fora do dinheiro ou para proteção de carteira com lançamentos mais dentro do dinheiro. Bom, no mais é isso. Se vocês tiverem gostado desse modo, deixe o seu curtir, comente, compartilhe, se inscreva no canal e fiquem atentos aos próximos módulos com as operações estruturadas de opções. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.